Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Amaral, sou professor de matemática e faço parte do Aprovarei. Estou aqui hoje para falar sobre a série de vídeos de matemática básica e queria convidar você que tem dificuldade ou que quer relembrar algum daqueles conteúdos que há muito tempo já esqueceu. Então, venha conhecer nosso trabalho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, vamos começar? Bem, pessoal, então vamos dar início à nossa primeira videoaula sobre matemática básica. Os nossos objetos de estudos de hoje serão os números naturais e o sistema de numeração decimal. Então vamos lá. Os números naturais, eles surgiram com a necessidade de contar, de quantificar elementos, quantificar coisas. Então, antigamente, quando queríamos contar a quantidade de ovelhas do nosso rebanho, a quantidade de pessoas, a quantidade de alimentos, necessitávamos de figuras, de elementos, de símbolos que representassem essa quantidade. Então, deu-se origem aos números naturais. Então, os números naturais, eles são representados pela letra N, tudo bem? E tem como seus elementos o valor número 0, algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, até o infinito. Então, é um conjunto infinito. Mas para que possamos entender um pouco mais sobre cada um desses elementos, precisamos fazer menção ao sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração, ele é dividido em classes, onde a primeira classe é a classe das unidades, a segunda classe, a classe dos milhares, nós temos uma terceira classe, que é a classe dos milhões, a classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Cada uma dessas classes ela é dividida em 3 grupos, os grupos das unidades, das dezenas e das centenas. Então, vocês podem ver aqui que na classe das unidades, nós temos unidades, dezenas e centenas. Na classe dos milhares, nós temos as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar. Então, o que seria uma unidade? Então, uma unidade é a quantidade que representa um único elemento. Como aqui, por exemplo, nós temos um bloco. Então, esse um bloco representa uma unidade, um elemento. Poderíamos ter 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, seriam representados por 5 blocos, até chegarmos a um grupo de 10 blocos, ou seja, 10 elementos. Como o nome diz, isso é um sistema de numeração decimal. Decimal vem de 10. O que isso quer dizer? A cada 10 unidades de elementos, a cada agrupamento de 10, nós temos que elevar esse agrupamento para um novo grupo. Nesse exemplo, seria um grupo da dezena. Então, se tivermos 10 blocos, esses 10 blocos virariam uma dezena. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, nós temos o quê? Nós temos que 10 unidades simples, equivalem a uma dezena. Poderíamos também ter 2 dezenas que equivaleriam a 20 unidades, 3 dezenas, 30 unidades, 4, 5, 6, até chegarmos a 10 dezenas. Então, se agrupamos 10 elementos de dezena, nós teríamos que pular para o próximo grupo, que seria o grupo das centenas. Então, uma centena. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 10 colunas, cada coluna com 10 blocos empilhados. Se contarmos aqui a quantidade de blocos, teríamos 100 blocos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, após chegarmos a 10 dezenas, podemos representar isso como uma centena, que também representa 100 unidades simples. E da mesma forma, poderíamos ter 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, 6, até chegarmos a 10 centenas. 10 centenas passaríamos para o próximo grupo, que estaria numa classe diferente. Então, passaríamos para a unidade de milhar. Então, 10 centenas representam uma unidade de milhar, que por sua vez representam 1000
unidade simples. Ok? Após chegarmos a 10 unidades de milhar, iremos para a próxima, iremos para a dezena de milhar. Juntamos 10 dezenas de milhares, iremos para a próxima, que seria centena de milhar. 10 centenas de milhar, passaríamos para a próxima, que seria unidade de milhão, e assim sucessivamente. Mas, então, como é que poderíamos representar, né, numerais, né, com seus algarismos nesse sistema de unidades? Então, vamos observar essa tabela aqui, tá bem? Então, nessa tabela nós temos aqui no final, ó, a classe das unidades, a classe do milhar e a classe do milhão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos representar esses números aqui, tá? Deixa eu colocar eles aqui em cima. Então, se eu quisesse representar o número 12 nessa tabela, para saber a quais grupos cada um dos seus algarismos estaria representando. Então, como é que faríamos? Nós começaríamos a preencher do final para frente, né? Então, vamos começar aqui, ó. Então, eu boto 2 aqui e o 1 aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número 12, ele é formado por quê? Ele é formado por uma dezena mais 2 unidades. Agora, vamos ver o número 324. Então, ó, são 3 algarismos, então vamos preencher 3 quadradinhos. 324. Então, 324 é formado por 3 centenas, 2 dezenas mais 4 unidades. Vamos para o próximo, ó. 5, 7, 5, 0. Então, o número é 5.750, formado por 5 unidades de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e nenhuma unidade. Ó, o próximo lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, ó, 3, 6, 7 algarismos. Começaríamos a preencher daqui, ó. 1, 0, 3, 2, 1, 4, 7. Então, nós temos uma unidade de milhão, nenhuma centena de milhar, 3 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, uma centena, 4 dezenas e 7 unidades, formando o número 1.032.147. Então, como vocês podem ver, esse sistema de numeração decimal ele nos ajuda também a ler números, né? Às vezes nos deparamos com grandes números e ficamos com uma certa dificuldade, né? Como é que iremos ler esse número? Vou dar outro exemplo, ó. Por exemplo, esse número aqui. Esse número ele é composto, ó, de 3, 6, 9, 10 algarismos. Então, como é que leríamos esse número? Então, a gente pode fazer assim, ó, do final para o início, nós vamos separar em agrupamentos de 3. Então, percebemos que aqui nós temos a classe das unidades, classe dos milhares, classe do milhão, classe do bilhão. Então, esse número seria quanto? 2.157.325.918. Ok? Então, pessoal, nós terminamos nossa primeira aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e aguardo vocês na próxima aula. Tá? Tchau, tchau!